O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV, Ondas Play. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldon Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, graça e paz a todos, espero que vocês estejam bem. Estamos começando aqui mais um programa Encontros que Transformam, nessa segunda-feira. Espero que vocês tenham tido aí um excelente Natal na companhia de seus familiares. Espero que vocês tenham comido também pouco, que não foi o meu caso, nem o seu caso, né, William? Não. Mas essa aí, vida que segue. Olha, e detalhe, ainda tem ainda ano novo, então temos que nos cuidar, né, William? É o período de voltar, assim, já estou contando já o tempo de voltar para academia, já para compensar também, né? É isso. Então, assim, nós estamos começando nosso programa. Hoje um assunto, assim, fantástico. Vamos estar falando sobre missões, projeto de Deus, tarefa da igreja. E eu trago aqui uma companhia aqui, cara, um ser humano, assim, incrível, fantástico. Tive um prazer de conhecer uma pessoa humilde, sincera, que é o pastor Gabriel, que trabalha com missões. Eu vou deixar que ele se apresente agora, então. Eu sou o pastor Gabriel, missionário do projeto Bom Samaritano Moçambique, né? Um projeto que começou em Moçambique e se estendeu até o Brasil. E hoje eu faço parte como missionário e pastor congregado da PIBAN, né? Primeira Igreja Batista de Maricá. De Maricá. Isso aí. Ele trouxe aí um acompanhante aí, o Alexandre. Alexandre está com a gente. E estou na companhia aqui do meu amigo, irmão, William. Boa noite, pastor, tudo bem? Tudo bem, William, isso aí, legal. Bom, o William vai estar falando aí sobre os canais que vocês podem ver no nosso programa, né? Exatamente, nós passamos em diversos canais aqui. A Roku, se você tiver os televisores, né, com a TV Box Roku, a Soul TV, aplicativo Soul TV, canal 93, ou se você quiser pesquisar nos aplicativos, você pesquisa pelo TV Ondas Play, que você consegue encontrar a gente. TV Brasil, né, que a Brasil TV, Brasil TV, canal 100? Não, Brasil TV você consegue pesquisar e encontrar a gente também. Isso. Né, a Max Cloud TV, né, você encontra a gente no canal 100, né, no Limex World TV e também na Amazon Fire Stick TV. Se você comprar também um aparelhinho, né, você transforma a sua TV em uma Smart TV e tem lá, né, diretamente o nosso canal lá, de graça para você poder assistir. Isso aí, então você pode assistir, olha só, olha a facilidade, você pode assistir pelo computador, você pode assistir pelo telefone, tvondasplay.com.br. Você vai acessar lá, já vai estar nosso programa lá. Isso aí. Tá bom? Não sendo suficiente, caso você também queira mais alguma opção, também tem como você acessar o nosso site também e por lá dá para você também assistir a gente. Ó, veja só. Tá ali, ó. Se você chegar aqui, né, fecha isso aqui, esse anúncio aqui. Já está na sua tela ali. Já está na sua tela aqui, né? Você pode tá bem aqui embaixo. Assiste a gente, né? Ali, ao vivo. Ao vivo para vocês. E aqui embaixo, ó, tem um ícone. Tem aqui para vocês poderem fazer os comentários aqui do WhatsApp, né, para falar com a gente. Isso aí. Né? E mais abaixo ainda também tem como você acessar diretamente o nosso WhatsApp para conversar com a gente. Então, beleza, gente. Olha só, participe. Você que... Assim, nós somos uma TV 100% evangélica, uma cristã, mas se de repente você está assistindo o nosso programa, você não é evangélico, tem dúvidas sobre o que é missões. Aliás, até hoje, pessoas que são da igreja têm dúvida do que seja missões, né? Qual é o papel do missionário. Então, a gente vai esclarecer isso hoje, jogar um pouco de luz, falar sobre esse projeto fantástico, que é o projeto Bom Samaritano, tá bom? Você está no conforto da sua casa, na Smart TV, você pode ver o nosso programa. Olha, para facilitar mais ainda, vou te fazer uma proposta aqui. Você que é da nossa comunidade, da nossa igreja, ou da Igreja Batista de Maricá, se você tem o meu WhatsApp, você pode mandar pergunta aqui para o meu WhatsApp, ou para o WhatsApp do pastor Gabriel aqui, ele vai estar conectado aqui. Mande suas perguntas, mande seu testemunho, mande suas dúvidas e vamos participar junto, né, William? Isso daí. E caso você quiser mandar mensagem para a gente, você pode acessar pelo nosso site também, mas se você quiser mandar diretamente, pode adicionar aí no seu WhatsApp, 995327705, é o WhatsApp da TV Ondas Play, você pode mandar mensagem, pode mandar áudio,
Fale como você puder. Isso aí, pessoal. Então, estamos começando o programa Encontros que Transforma. Vamos falar um pouco sobre missões, vamos deixar um pouquinho de lado essa questão da mente, né, da saúde mental, e vamos entrar nesse assunto que é fantástico, que eu gosto, que é missões. Eu queria, pastor Gabriel, aliás, eu posso chamar Gabriel? De preferência. Então me chama de Aldo também. Eu queria só começar deixando aqui para os nossos irmãos, amigos, familiares, uma passagem lá de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35, do 35 ao 38. Mateus 9, do 35 ao 38, vai dizer assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam muito aflitas e também desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: olha, a colheita ela é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, Gabriel, olha só, o versículo 35 vai dizer assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, curando todas as enfermidades e doenças. Essa era a missão de Jesus. E eu vejo assim que é o que ele deixou de legado para nós. É verdade. O que a gente tem visto hoje é que a igreja faz a missão na igreja passou a ser um culto missionário, uma vez, 2 vezes por ano, faz um culto missionário, Chama alguém para dar um testemunho. Chama alguém para dar um testemunho e depois vida que segue, né? Mas a gente tem visto que as necessidades são diárias. Verdade. Né? Tanto a igreja, ela ficou... Eu estava conversando ali com o Alexandre ali embaixo, e a gente falando sobre algumas questões de pecados e tal, e às vezes a gente se acha tão pecador que entende que Jesus nem nos ama por conta do nosso pecado, né? E por prostituição, ou seja lá que seja, homossexualidade, o que seja, droga. E aí a gente coloca esse padrão, né? Então tem lá os perfeitinhos da igreja, os crentes, que são os amados, e os outros que são os excluídos. Isso aí. Só que quando a gente entende que nada que eu ou você façamos vai diminuir ou aumentar o amor que Deus tem por nós, porque Ele não ama com medida, Com certeza. Ele ama, né, do jeito dele, É um pleno. amor diferente do nosso. Então, a gente começa a entender que lá em 3,17, né, João 3,17, que a gente fala muito de 3,16, mas 3,17, que fala que Jesus não veio julgar, Ele veio salvar, né? Isso aí. E a igreja, às vezes, a gente está esquecendo disso. A gente está indo para os cultos e assistindo o culto e nos enchendo ali, nos enchendo e indo para casa. Isso aí. E, Gabriel, você falou uma coisa interessante aí, porque assim, eu fui nascido e criado dentro da igreja, na Igreja Batista. E naquele tempo, década de 70, 80, começo de 90, a gente se falava muito de missões. E a igreja ajudava muito em missões, muito. E hoje, eu percebo, até a minha igreja, eu sou um pastor de uma igreja local, eu tenho essa consciência que eu ajudo pouco. E minha esposa fala assim: Elda, a nossa ajuda ela é miserável. Fala assim: pô, não fala isso não que dói. Mas eu reconheço isso. Hoje nós não estamos em condições de ajudar muito, nós ajudamos com uma quantidade pouca. Sim. Vamos ajudar mais quando a gente puder, que a gente está construindo nossa igreja. Eu sei disso. Mas assim, é uma realidade minha, mas eu tenho certeza que é a realidade de muitas igrejas. Muito. Que é o que você falou. É um culto por ano, leva-se uma pessoa que vai impactar a igreja, um missionário. E alguma das vezes pede para o missionário, em cima do testemunho, faz-se um apelo, me perdoe, um apelo de oferta para emocionar as pessoas, que muitas das vezes nem vai para a missão. É verdade. Vai ficar no caixa da igreja. Ou fica ali, ou dá uma parte para esse pastor. Né? Infelizmente. Então, assim, a gente vê que é uma carência hoje de realmente continuar esse trabalho do Senhor. Né? E assim, quando a gente fala de missões, nós temos que entender também que missão é dividida, cultural e transcultural. Sim. Missão urbana. Missão urbana, existe também missões urbanas. Eu conversando um dia com uma moça, e ela falando sobre uma questão aí de uma ferramenta que está em voga aí, que eu não vou nem tocar no assunto, mais uma ferramenta ali, e ela falando sobre se eu já não tinha feito lá essa ferramenta ali, não tinha
E eu disse que não, e ela dizia que então eu não tinha tido uma experiência. E eu fiquei sorrindo, nem falei Puxa nada. vida. E aí eu fiquei pensando assim, porque eu sei onde essa igreja é plantada, no meio de uma comunidade, e não está fazendo a diferença na comunidade. E eu falei, essa ferramenta não está servindo para nada. Está servindo para ficar muito avivadinho para dentro, mas não está acontecendo em volta. Pois é. O pastor André Luiz, acho que é André Luiz, de Rio Bonito, ele é psicanalista também, André Luiz. E eu gosto muito dele. E um dia a gente ia almoçando, ele falou assim, Gabriel, o que eu tenho pensado é o seguinte, a igreja onde nós congregamos, a igreja como local que se congrega, tem sido relevante para a comunidade onde ela está plantada? Será que se essa igreja fechar, quando as pessoas passarem aqui, o que elas vão dizer? Ah, aqui era uma igreja, outra eu acho que era. Será que... É isso mesmo. Né? Então, assim, será que se essa igreja deixar de existir naquela comunidade, ela vai fazer falta para a comunidade onde ela está plantada? Eu fui outro dia pregar numa igreja, numa cidade aqui próxima, e aí eles estavam... Eles tinham, no fundo do bairro lá, tinha um movimento de drogas. E eles nunca foram lá. E o movimento avançou e veio para o lado da igreja. Aí chegou um domingo que eles resolveram cancelar o culto por causa do movimento de drogas. E eu falei assim, gente, espera aí, vocês não foram lá, Deus mandou isso aqui para o lado, e vocês vão fechar a igreja. Não fizeram nada, vão fechar a igreja? Ué. É isso que a gente tem visto. É complicado. Então, essa missão urbana, que também é missão, né? Missão urbana. Também é importante. Muito importante, porque a Bíblia, quando ela fala sobre ser testemunha, ela vai permanecer em Jerusalém até que todos sejam revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. Aí tem uma crescente. Claro. E às vezes eu vou em alguma igreja falar sobre Moçambique, e alguém fala, poxa, como é que eu faço para ir em Moçambique? Eu pergunto, você é bênção na tua igreja? Se você não é bênção na tua igreja, você não vai ser bênção em Moçambique. Não vai ser. Pois é. E porque não é um passeio, é um chamado. Um dia eu fui internar, eu trabalho também com dependência química, é algo que me atrai muito, essa questão, né, da dependência química, até porque eu fui um dependente químico. A Organização Mundial de Saúde vai dizer que é uma doença crônica, né? E eu sempre, quando eu ia em algum centro de recuperação, e eu falava, não, eu também sou um dependente químico em recuperação. E um dia o Espírito de Deus falou comigo, não, você não é mais dependente químico. Você agora é dependente de mim. Se você deixar de ser dependente de mim, você corre o risco de voltar a ser um dependente químico. Então, aí eu fui internar um rapaz e conheci o pastor Leônidas, que hoje é o diretor do projeto Bom Samaritano Moçambique. E aí a gente conversando, e ele falou sobre a África e tal, eu achei interessante, mas não... E eu falei, mas quanto é? O custo era alto para ir à África. Eu falei, não, para mim não dá, não. E ele falou, tem uma missão na Amazônia agora, era no mês seguinte. E eu falei, quanto custa? Ele falou, eu falei, mas porque eu ficava pensando assim, eu não sou enfermeiro, eu não sou médico, dentista, eu não sou pedreiro, eu não sei virar uma massa, eu nunca trabalhei. O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer numa missão? Porque eu só via nessa vertente. E esse pastor, ele falou assim, Gabriel, você gosta de pregar o evangelho? Eu falei, isso eu amo. Isso aí. Ele falou, então tem vaga para você. Então tem vaga. E eu fui para a Amazônia, e projeto Amazônia, lá com o pastor Giovanni, lá em Manaus. Então foi aí, é porque eu ia te fazer essa pergunta, como que essa questão missionária entrou no teu coração? Porque eu te conheci, você não era. Não. Você trabalhava, eu lembro que você gostava de dependência química. Mas a partir de um momento eu comecei a acompanhar você nas redes sociais, você já não, o cara já está indo para a Amazônia. Alguma coisa aconteceu com ele, né? Eu fui então lá. Foi mais ou menos isso. Você foi lá no Servo? Fui no Servo. No Servo, São Baitiba. Internar o rapaz, porque eu já fui lá também várias vezes, né? Pastor Leônidas Duarte. A nossa igreja já ajudou lá com pó de café e biscoito creme crack. Também eu comi muito desse biscoito lá. Eu também já comi muito lá. E você foi lá, chegou lá, o pastor Leônidas também. Sim, que ele já trabalhava com missão na igreja congregacional, ele é congregacional. Isso. Foi lá, diretor lá, não sei lá como é que funciona muito bem. Foi meu professor de missões. E ele trabalhou com missões, europeia, na verdade, né? E eu depois vou até falar como é que surge o Bom Samaritano. Mas aí eu fui à Amazônia e me apaixonei pela Amazônia. Eu costumo falar como um relacionamento.
eu digo que paixão é um sentimento e o amor é uma decisão. E eu fui lá e me apaixonei e decidi amar a Amazônia. E voltei lá algumas vezes. Agora, em setembro, eu tive novamente lá, preparando um projeto. Em fevereiro, nós estamos com 25 vagas disponíveis, já temos 19 passagens compradas, estamos levando da PIBAN, tem um pastor, até o pastor Jefferson, que é aqui da Assembleia de Deus ali em Ubatiba, está indo conosco, mas estamos com um grupo prioritariamente da PIBAN, que é o pastor Cândido, que hoje é o pastor sênior lá da igreja, e a Igreja Batista ela tem essa contribuição anual, né? Missão nacional e missão mundial, né? Levanta uma boa oferta e tal, contribui. E ele falou que o desejo dele era mais do que isso, ele queria conhecer os missionários, ele queria que da igreja que ele pastoreia saísse missionário. Então, nós estamos indo com essa primeira missão lá, com 20 missionários da PIBAN. Estamos indo passar o carnaval lá dentro do Rio Amazonas, lá dentro do Rio, pregando o evangelho. Pessoas que estão indo a primeira vez, a maioria deles, eu acho que todos, estão indo a primeira vez, né? Então, e aí eu comecei a ir para a Amazônia e gostei demais, isso me atraiu muito. E o pastor Leônidas me chamava para a África. E eu falava para ele, eu não vou ser relevante na África, eu acho que eu estou sendo relevante na Amazônia. Eu já passei da idade de querer fazer currículo de missionário. Foi para a África, foi. E eu sempre declinei. Ele me chamava, eu recusava. Eu não vou. E ele falava assim, mas Gabriel, eu pensava exatamente isso. E um dia, eu estava em casa vendo um documentário do Adore Índia. É um projeto. Essa semana eu estava conversando com um amigo, um pastor, e ele falou assim, rapaz, eu tenho uma vontade de ir em Israel. Eu falei, eu não tenho. Ele falou, não, eu falei, não. Eu falei, minha esposa tem uma vontade, um desejo de ir lá. Eu falei, eu não tenho. Eu falei, rapaz, eu tenho uma vontade de ir na Índia. Aí ele, tu tá maluco? E eu estava vendo esse programa Adore Índia, e de repente, Eldo, mas deu uma coisa no meu coração, assim, eu sozinho no meu escritório lá, e de repente me deu vontade de estar na Índia. E eu peguei e mandei o meu e-mail lá como voluntário para a Índia. Falei com a minha esposa, falei, filha, me voluntariei para a Índia. Ela falou, para a Índia? Falei, aham. Ela falou, mas filho, não estão matando cristão lá na Índia? O que você vai fazer lá? Eu falei até tão, mas não são todos. Tem uns que voltam, porque a gente tem notícia de lá. Então, assim, não são todos, alguns voltam. Ela falou, você que sabe, vamos orar. E, na verdade, eles nunca me aceitaram, né? Eu fui voluntário e o pastor Leônidas, com muito mais sabedoria e conhecimento de missão do que eu, e ele me chamou um dia e ele falou, Gabriel, tu fala inglês? Eu falei, não, vou fazer um curso agora de inglês, conversação intensivo. Ele falou, lá na Índia é hindu e inglês. E o teu forte é comunicação. Palavra. Você vai ficar frustrado. Pois é. E a gente não pode perder um missionário, porque a gente não tem tanto despertamento missionário para a gente deixar um missionário se frustrar. E aí conversamos, ele falou, por que tu não vai para um país de língua portuguesa? Aí eu falei, tá. Ele falou, eu conheço o pessoal do Remai e tal. Falei, tá, eu não queria ir. Eu queria ir para a luta mesmo, né? E aí ele falou, quanto tempo tu está pensando em ficar? Eu falei, o limite do passaporte é 3 meses. Vou ficar 3 meses. Ele falou, é sério? Eu falei, sim. E ele disse, então foi o seguinte. Aí pensamos em Angola e tal, pelo Remar, e aí depois lembramos lá do Projeto Moçambique, Projeto Bom Samaritano, e eu fui para lá e fiquei os 3 meses lá. Esse projeto, um pastor lá em Moçambique, o pastor Danilo Montanha, quando ele vier ao Brasil, vamos ver se a gente consegue até uma oportunidade dele vir aqui. Isso aí. Fala muito bem, pastor Danilo, ele um dia ele teve um sonho e Deus mandava ele ir numa determinada praça, lá em Quelimane, província da Zambésia, e ele foi até lá e tem um indiano, eu fui lá, até eu vi, quando eu estive lá, um indiano que distribui um pão por semana. Um pão para crianças e idosos. É um pãozinho, assim, um pãozinho igual de hambúrguer. E é tudo que ele vai distribuir. Alguns vão ser tudo que vai comer durante o dia. Ele foi lá e voltou muito triste, porque ele falou que não entendeu o que Deus queria com ele, vendo o povo dele sofrer. Ele já era pastor, homem de Deus, com muita experiência em evangelismo, andava 200 quilômetros de bicicleta para pregar o evangelho. Então, uma coisa muito louca lá. E aí Deus perguntou a ele se ele alimentaria aquelas crianças na casa dele. Só que ele tinha sido mandado embora do emprego lá, dinheiro é um negócio muito doido, é muito escasso, é muita pobreza, é miséria. E aí ele
ficou naquela, não entendeu muito bem o que Deus estava querendo com ele. E ele recebe uma ligação da empresa, ele trabalhava numa empresa multinacional, e a empresa ligou para ele e falou para ele ir lá. E ele foi, meio assustado, né? Eles são muito assustados, saíram da colonização agora em 79, 75, colonização portuguesa, eles são meio assustados. E aí chegou lá e o cara falou que tinha uma indenização para ele. Ele perguntou se todo mundo recebeu, eles falaram que não, era só para ele. E ele ficou com medo. Ele falou assim, vão me prender, isso é alguma coisa que estão arrumando, alguma coisa para me prender. E ele disse que deram um cheque para ele, se ele queria que depositasse na conta, ele falou, não, saco no banco. Aí deram um cheque, hoje seria uns 9 ou 10 mil reais, é muito dinheiro lá. Para a gente é bastante dinheiro, para ele era muito dinheiro. E ele foi em casa, pegou a esposa e falou, vamos no banco, porque é para você ser testemunha, que se eles me prenderem lá, tu diz que eu recebi. Porque na cabeça dele ele ia ser preso, ele não estava entendendo, só ele que recebeu a indenização. E ele vai e saca esse dinheiro, e ele diz que vem no caminho pensando, vou comprar uma moto. Ele chama moto? Vou comprar uma moto, cansado de andar a pé, vou reformar minha casa. A casa dele, Deus tinha falado para ele lá atrás. A casa dele era 2 cômodos, de barro com telhado de capim. Chão de barro, banheiro atrás de uma árvore. E ele acho que tinha 3 filhos já na época, 2 ou 3 filhos. Acho que tinha 2 filhos, 3 filhos, eu acho. E aí ele vem e pensando naquilo, vou fazer uma compra lá para casa, comida, né? E quando chegou em casa, a esposa dele falou assim, o que vamos fazer com esse dinheiro? E ele falou, ele conta, ele diz, não fui eu que falei, foi Deus que falou na minha boca. Porque eu vinha fazendo planos. E aí ele falou, vamos alimentar as crianças. Essa é uma pessoa muito pobre, com família, recebe um dinheiro e divide. Isso aí, cara. E foi lá, comprou comida, foi lá e distribuiu comida. Mas o que Deus tinha perguntado é se ele alimentaria na casa dele. Na casa dele. E ele diz que quando ele abriu a porta no dia seguinte, tinha uma fila. Na casa dele tinha uma fila. E ele começou a comprar comida com aquele dinheiro e a esposa dele cozinhava ali na lenha e distribuía para as crianças. Um arroz, uma papa, que é um fubá com água e açúcar, às vezes. E foi fazendo aquilo, mas chegou uma hora que o dinheiro acabou. E aí ele arrumou um emprego. Arrumou um emprego para poder... Ficava 28 dias fora de casa. Vinha 2 dias, trazia o dinheiro, fazia as compras para poder continuar alimentando as crianças da aldeia. E um dia ele tem um sonho, e nesse sonho aparecem 3 letras, MCE. E ele acordou e falou com a esposa disse que não sabia o que era, ele também não. Andaram 2 quilômetros para achar uma internet, eles chamam Google, ele foi pesquisar no Google, e ele achou Missão Cristã Europeia. E lá embaixo tinha um nome, Leônidas Duarte. E um e-mail. E ele escreveu um e-mail contando toda a história e a deficiência, e mandou para o pastor Leônidas. E o pastor Leônidas, aqui em Itaboraí, recebe esse e-mail, 15 dias depois respondeu. O pastor estava na Europa, não sei, fazia viagem para Portugal, para Espanha, não tem, outro papo. Outra história. Outra história. E aí ele conta que respondeu explicando, falou, olha, eu entendi essa dificuldade, porém, eu sou a pessoa errada. Porque ele até brinca que ele fala, eu sou missionário, eu não sou milionário. Até rima, mas a conta bancária é muito diferente. E ele falou, olha, eu não tenho o que fazer. Eu nem pastorei uma igreja, eu sou pastor missionário. E ele falou, tá bom, a gente pode ser amigo, então? Ele falou, podemos. E aí seguiram trocaram o WhatsApp. E acontece que um dia o pastor junta o dinheiro, faz uma movimentação de dinheiro para poder ir na África. E aí ele fala, olha, eu consegui aí e tal, mas o que tu acha melhor? Tu não acha melhor eu te mandar o dinheiro da passagem, você comprar de comida? Ele falou, eu não quero seu dinheiro. Eu quero ser seu amigo. E aí chegou em casa, quando falou com a esposa, você tá maluco? Nós precisamos de dinheiro. O Muzungo, eles chamam Muzungo, o homem branco, o Muzungo, lá eles me chamam de Muzungo de panda, homem branco careca. O Muzungo resolve mandar o dinheiro e você recusa o dinheiro. E ele disse que, eu falei. E pediu, aí o pastor Leônidas então se preparou para ir, ele pede demissão do emprego, porque ele tinha que receber o pastor. E muito engraçado, uma história engraçada. E o pastor chega lá, né? E ele tinha medo de branco. Eles tinham medo de branco.
E o pastor com medo também de lá, né? E o pastor Leônidas chega lá em Moçambique, em Quelimane, são 1.800, eu acho, quilômetros da capital Maputo. A gente pega outro avião, já um turbo-hélice, né? E quando ele chega lá, a miséria era uma coisa assustadora. E ele vai para o quarto, ele anda um pouco e fica muito chocado com aquilo. Ele vai para o quarto, segundo ele, o pastor Leônidas conta, que ele fala, eu vim aqui por minha conta, não foi Deus que me mandou, porque eu não tenho o que fazer. Eu estou vendo essa miséria toda, isso está me fazendo mal, eu passei à frente de Deus. Não era para eu ter vindo, vou trocar minha passagem, vou viajar, vou voltar. E ele lembra que uma irmã que foi com ele fez um vídeo de uma senhora que tinha acho que 14 filhos, todos com fome, uma viúva, todos passando fome, todos passando fome. E ele bota aquele vídeo no Facebook e isso mobiliza muitas pessoas. E os amigos dele começam a perguntar como é que eu faço para depositar, como é que eu faço para depositar. Ele já saiu, já comprou comida, já começou a chegar dinheiro. Rapaz. E esse projeto hoje, o pastor hoje tem uma casa, ele fala, a casa brasileira. Ele tem uma casa com banheiro dentro. Então o pastor tem uma casa boa lá, padrão Moçambique, uma casa fantástica. E o projeto funciona ali. Hoje são 150 crianças órfãos que têm 2 refeições por dia. E 60 viúvas, e as viúvas são um caso especial, que têm cesta básica de 15, 20 dias. São viúvas que são abandonadas para morrer. Os filhos abandonam as suas mães para morrer, porque a viúva lá, idosa, é considerada bruxa. Você já falou sobre isso. É. Ó, foi o seguinte, antes de entrar nessa... Olha, o Gabriel, eu encontrei o Gabriel no mercado, e assim, em 10 minutos ele contou as histórias, eu falei assim, meu Deus do céu, calma aí, vai ter que levar esse homem lá no programa. Então, assim, antes de entrar nesse assunto aí das idosas, Willy, o que tem pra gente aí? Vamos lá. Vamos lá. Chegaram alguns comentários aqui. E muitos deles são justamente do Leônidas. O Leônidas aqui. Pastor Gabriel tem sido uma peça importante no Ministério do Bem, do Ministério Bom Samaritano Moçambique. Missões não pode ser um evento da igreja. Deve ser um propósito diário. Isso aí. E ele continua aqui. Muito generoso. A denominação ou igreja missionária não anuncia ela mesma, e sim Jesus. Né? E ele ainda segue aqui falando, eu estou aqui ouvindo. Isso aí, Generoso demais, muito obrigado, meu mestre. Isso daí. E o próximo é o Elvis, né? O Elvis Almeida. Meu pai. Isso aí. Deus abençoe e inspire os pastores Eldo e Gabriel Amém. para levarem essa mensagem tão importante. Amém e amém. Isso aí, amém. Um abraço, pai, um beijo. E pastor Leônidas, um abraço também. Não sei se o senhor vai lembrar de mim, mas na década, foi 99, 2000, o senhor foi meu professor de missões, lá na Igreja Congregacional de Niterói. Benção, Sete Sérgio. Pastor Leônidas, é benção. E eu também ajudei muito lá, quando eu fazia parte da Igreja Congregacional do Spar, lá no Servo, né? Tipo, Servo Servo é levava uma escolha. referência, né, de dependência aqui. Então, isso aí. Bom, vamos continuar aqui a história aqui, porque o Gabriel me contou uma história, assim, fantástica, que é a questão de como são tratadas as idosas lá. Né? Então, vamos lá, Gabriel. É assustador, né? Assim, a cultura de bruxaria lá é forte. Existem as superstições, né? Mas existe a realidade. Isso aí. A realidade lá é de assustar, né? Assim, eu pregava, fiquei 3 meses lá e preguei em alguns lugares lá, consegui. Deus me levou em 2 lugares que nunca tinha chegado um homem branco, né? No século XXI. Para mim, eu fui muito presenteado por Deus lá. E tem até uma história lá muito interessante que talvez a gente fale ainda, mas, sobre uma alimentação muito legal. Que às vezes você tem que comer, né? Mas, então, essa cultura do feitiço é muito forte. Então, a idosa lá é considerada feiticeira. Por quê? Porque não morreu. Porque ela envelheceu. Se envelheceu, é bruxa. E aí o filho abandona. Por quê? Porque traz maldição. O filho abandona, ou bota para fora de casa, ou ele vai embora e ela fica com aquela casinha ali de barro, um telhado de capim, sem nenhum recurso financeiro. Zero. E se a vida do filho começa a dar errado, é comum. É por causa da idosa. Está fazendo feitiço.
E como é que encerra o feitiço? Tem que Matando matar a feiticeira. Rapaz. E às vezes o filho, um sobrinho. Eu fui em duas regiões lá. Uma região, uma menina foi comida por um crocodilo. E mataram uma idosa. Por quê? Porque isso é feitiço. Fui numa outra região, em Dugudiwa, um hipopótamo pisou um idoso. Isso é feitiço. Mataram uma idosa. Então, lá no projeto, nós temos 60 idosas que são alimentadas. E são assim, protegidas, né? Também Sim, pelo projeto. sim, elas vão lá, recolhem o seu... Se elas têm uma necessidade, qualquer necessidade, o projeto super necessidades. A maioria delas hoje já se converteram. Ainda tem algumas que são muçulmanas, mas assim mesmo recebem o alimento. Né? Mas a maioria delas hoje já se converteram. As crianças, o projeto não é só comida, porque essas crianças, quando elas crescerem, elas vão respeitar os mais velhos. Isso aí. Porque elas estão sendo ensinadas o evangelho. E já muda a cultura. Exatamente. Já muda a Porque cultura. o evangelho lá tem 55 anos, é muito novo. Isso aí. Então, dentro de uma cultura que tem um catolicismo, mas que tem uma feitiçaria. Então, é novo isso. Então, essas crianças crescendo, entendendo que tem que honrar pai e mãe, que as crianças lá têm 2 refeições por dia, que quando a gente fala aqui no Brasil, tem gente que, meu Deus, 2 refeições por dia. Quem tem dinheiro come 1 vez por dia. Quem come 2 vezes por dia é considerado rico. As crianças do projeto são invejadas por crianças que têm pai, que gostaria que o pai morresse para poder fazer parte. Porque sabe que é uma criança de parar na aldeia e falar, mas pastor, eu sou como órfão, que eu não tenho o que comer. Porque, assim, uma maneira da gente poder fazer uma limitação foi pegar os órfãos. Então, não tem como a gente alimentar Moçambique inteiro. Claro. Mas, quando eu estava lá, no ano passado, estava com 121, hoje tem 150. Eu tenho certeza que, na verdade, que não são 150 refeições. Porque lá, é assim, vai dando a hora do almoço, 11 horas, que o almoço lá sai meio-dia. No projeto, porque em Moçambique, almoço é uma comida que sai entre meio-dia e 6 horas da tarde. Se alguém te chamar para almoçar e a comida sair 5 horas, normal. Para a gente é complicado, o país é normal. Muito complicado. Eu almocei num lugar lá, almocei 8 horas da noite. Rapaz. Olha, e depois de tomar um café, um pão, aipim com água às 7 horas da manhã. Mas, então, essas crianças que elas almoçam, tomam um cafezinho da manhã, que eles chamam mata-bicho, porque logo de manhã mata o bicho da fome. Um pãozinho puro com um copinho de refresco. Criança de 3, 4 anos que anda 3, 4, 5 quilômetros sozinha pelo meio da aldeia para ir comer esse pãozinho com refresco. Porque em casa não tem nada, não tem outra coisa. E meio-dia almoço. Então, quando dá umas 11 horas, tem gente que chega lá para conversar, adulto, vizinho ali, senta ali e fica conversando. À toa, conversando. Por quê? Porque sabe que meio-dia vai sair comida. E a comida é arroz e feijão. Só, arroz e feijão. Aí as pessoas perguntam, mas Gabriel, e a mistura? É o feijão. O feijão já é a mistura. E conversando com o pastor Danilo, ele falou assim, não, eu entendi que as crianças, porque antigamente comia só arroz, as crianças precisavam comer feijão todos os dias. E eu, brasileiro, esperto, inteligente, sei de tudo, e eu falei, sim, com certeza, feijão tem ferro, combate a anemia. E ele fez exatamente isso. Ele sacia. Tem nada a ver com vitamina. Porque se come feijão, demora mais a ter fome. Verdade, tem nada a ver com vitamina. A gente estava chupando uma laranja e eu falei para ele, laranja é bom porque tem vitamina C. Aí ele fez assim. Aí eu não entendi muito bem. Falei, também não vou perguntar. De repente ele acha a vitamina C engraçado, sei lá, não estou entendendo, mas também não vou perguntar. Dia seguinte a gente ia almoçar e tinha couve. Chama mucone, qualquer folha cozida, mucone. E era mucone de couve. E aí eu falei... Couve é bom porque tem ferro, combate a anemia. E ele fez. Ele falou, muzungo é engraçado demais. Muzungo gosta de vitamina. A gente come porque é de comer. Ponto final. Não existe isso. Tem essa questão, né? Num lugar onde come mais folha de batata doce do que batata doce, porque a folha nasce primeiro. É exatamente Não isso. dá tempo, né, de... Não. É desse jeito. Então, lá, a gente socorre essas viúvas, né? Nós já perdemos 3 viúvas do projeto, uma decapitada, uma cortada a boca, de orelha a orelha, e outra envenenada. E fica por isso mesmo. Você estava me explicando, né,
nessa conversa que a gente teve no mercado lá, que, assim, é uma coisa tão cultural que teve uma vez que mataram uma senhora, uma velha, uma idosa, e aí a polícia chegou lá. Sim. E a polícia falou assim, mas é uma idosa, é uma feiticeira. É uma feiticeira. De tão cultural que a coisa É descartável. que é descartar. É isso, exatamente. É descartável. Eu fui ajudar uma senhora, lá tem um transporte chamado My Love. My Love é carroceria de caminhão. Como a gente chama aqui de pau de arara. Só que o pau de arara tem banco. Lá não. É em pé para caber mais. É em pé. É perigosíssimo. Andei muito lá, é muito perigoso. Meu Deus. Andei muito. E aí, porque é o transporte que tem. Então, assim, a gente ia de uma cidade para outra, tem que ir de My Love. Ou de, quando tem a van, ia de van. A van toda quebrada e tal, aí. Mas muitas vezes andei de My Love. My Love porque o primeiro segura lá na frente, no caminhão. E os outros, um segura no outro. Então é encoxado mesmo. É desse jeito. Imagina eu ali no meio daquela dali. Então um segura no teu ombro, pega no braço, segura na cintura. É desse jeito. É um segurando o outro. É My Love, meu amor. Dizem que sai muito casamento ali dentro. Mas aí eu fui ajudar uma senhora, porque assim, o cara para e a idosa tem que se virar para subir. Elas são fortes, são mulheres fortes aí moçambicanas. E eu fui ajudar uma senhora a subir e as pessoas ficaram me olhando assim, como quem diz, por que esse branco está ajudando a velha, a feiticeira? Uma pessoa que tinha que morrer, que devia estar morta. Descartável, não serve para nada. É exatamente isso. Interessante. Aí eu te perguntei lá o seguinte, por ser uma região assim muito difícil, fome, guerra, conflitos, como é considerada uma pessoa velha, idosa? Por exemplo, uma senhora, como é que ela é considerada? Que idade ela é considerada idosa para ser assim descartada? Aqui a gente olha um senhor com 70 anos, está ativo ainda. Tá ativo. Lá com 60 anos, a pessoa está muito castigada. Porque a vida lá é muito difícil. O posto de saúde lá é pago. Se tu não tiver dinheiro, tu não é atendido. O povo não tem direito a nada. Nada, nada. A escola, se tu não tiver dinheiro para comprar um uniforme, não entra. A gente lá, o projeto, todas as crianças que estão em idade escolar, elas estudam. E, além disso, a gente tem um reforço escolar, porque tem criança lá de 7ª classe que não sabe ler. Então, a gente tem reforço escolar no projeto. Alfabetização para criança que está há 5 anos na escola. Então, assim, o povo é sofrido demais. Imagina uma pessoa que... Eu conversando um dia com o pastor Danilo, e ele falou que quando ele evangelizava, distante assim, né, quando era mais novo, ele falou, eu jejuava muito, né? Porque, assim, eu não tinha o que comer, né? E aí ele disse que um dia ele chegou numa região lá e era muito difícil, né? Não tinha nada para comer. Ele falou, depois melhorou. Tinha folha de aipim com sal para comer. Eu pensei, melhorou nada, gente. Pois é. Folha de aipim socada com sal. E era o que tinha para comer. E ele falou, não, aí melhorou. Eu falei, imagina uma pessoa vivendo todo esse tempo. Ele hoje, o pastor Danilo, quando veio aqui agora no Brasil, o pastor Leandro levou ele para fazer uma fisioterapia e tal, umas massagens lá nas costas. Não é luxo, não. É porque ele tem um caramujo chamado Todui. É um caramujo que comi lá. Não é gostoso. Você comeu lá? Comi. Eu como, eu sou meio doido. Eu como, eu experimento as coisas. Eu sou muito doido. Como na rua. Passa vendendo um negócio lá, eu compro, grão, como. Comi matago, arroz cru, joga na boca. Comi. E eu como lá as coisas, para poder saber se é bom ou ruim. Né? E é um caramujo lá, ele até gosta muito. Eu não gostei muito, não. Comi umas 2 vezes. Mas ele trabalhava carregando isso. Ele colhia, quando era mais novo. Então, sacos de 50, 60 quilos, 70, botava nas costas. Então, assim, era muito pesado. Então, colocava nas costas, alguém tinha que ajudar. Andava 40 quilômetros, 10, 12, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Por quê? Porque aí não dava para parar. Porque não tinha quem ajudar a colocar de novo. Então, tinha que ir direto. E hoje ele tem problema em coluna por conta disso. Né? Então, imagina uma pessoa vivendo desse jeito a vida inteira. Então, com 50, a expectativa de vida lá é 47, 48, 50 anos. Expectativa de vida.
Então, assim, Então tá explicado uma senhora de 60 anos, Essa idosa. idosa, e são bem castigados, porque a vida é difícil demais, difícil demais. Você vai num posto de saúde lá, tem que pagar 60 centavos, 6 meticais, né? Em torno de 60 centavos. Aí a gente vai falar, é barato. É barato para nós. Não, parado pra não, porque ela não tem nada. Então, assim, é uma realidade. E 5 meticais para tu tomar um Tilenol. E um metical para ser consultado por um técnico de enfermagem. Porque se tu quiser um médico, são 100. Então, não vê médico. Um jovem, a irmã dele, um voluntário lá do projeto, me faltou agora o nome dele, eu devo lembrar, quase que eu lembrei. A irmã dele estava passando mal e levou para o posto de saúde. E aí, quando ele voltou, eu falei, ei, como é que está a sua irmã, cara? Ele falou, não está bem, pastor. Eu falei, mas tu não levou no posto de saúde? Ele falou, mas é que tinha tomar uma medicação e lá no posto não tinha. E no privado é muito caro, não tem como comprar. Eu falei, mas é muito caro? Eu falei, meu Deus, uma menina de 12 anos. Falei, vou botar lá no grupo, porque eu tinha um grupo lá que estava me ajudando lá, ofertando e tal, para comprar as coisas. Eu falei, eu vou botar no grupo, sei lá, R$1.000 deve ser, 500, sei lá quanto é esse remédio, mas vamos deixar uma criança morrer de 12 anos por causa de uma falta de um remédio. Eu falei, mas quanto é esse remédio? Ele falou, é muito caro, pastor. Aí eu falei, mas quanto? Ele falou, 70 meticais. R$7. Meu Deus, cara. R$7. Então, uma menina de 12 anos corria o risco de morrer porque ele não tinha R$7 para comprar um remédio. E não tem para quem pedir. R$7 é que eu acho que a gente não comprou uma aspirina, não. Aham. Carteirinha com 4. Desse jeito, Eu acho que não. Eu fui no hospital, lá tem um hospital chinês muito grande, foi construído pelo chinês, né? É moçambicano, mas foi construído pelo chinês. E eu fui lá fazer uma visita, fomos orar por um irmão lá. E foi até a minha primeira viagem de My Love. Descobri que você não pode ceder espaço, você tem que defender o seu espaço. Tem que defender o seu espaço, não dá para ficar aleluia, glória a Deus, não. Tem que defender no braço, né? No braço. E aí, fomos lá orar por esse rapaz. Eu entrei numa enfermaria do hospital e tinha 4 ou 5 pessoas internadas. Ele era estava com aquele acesso do soro no braço. E eu notei que ninguém estava no soro. Eu achei estranho, porque aqui tu vai no hospital ali... Tudo soro. Tu reclama. Bota soro. Não, bota soro não. Pede para não ir pro soro. E aí, ninguém no soro. Oramos por ele e tal. Achei meio estranho, mas saí. Olhei uma outra enfermaria. Ninguém no soro. Na terceira enfermaria, ninguém no soro. Eu perguntei para ele. Eu falei, pastor, eu achei um negócio estranho aqui. Ele falou, o quê, Gabriel? Eu falei, não tem ninguém no soro. Ele falou, Gabriel, o soro é pago. Você tem que comprar. Se não tem dinheiro, não vai para o soro. Simples assim. Caramba. Hospital público. Esse é o público, não é particular, não. Esse é o público. Então, o povo sofre. Complicado. As pessoas sempre falam comigo, eu escuto isso com muita frequência. Gabriel, mas em vez de dar o peixe, tinha que ensinar a pescar. Eu fiquei lá 3 meses pensando no que a gente podia fazer para ajudá-los a gerar recurso. Isso. Não achei. Sabe por quê? Aí a gente vai entrar em outro assunto, que eu até conversei contigo lá, que é o seguinte, eu falei com você que um tempo eu estava conversando até pelas redes sociais com um missionário, e eu perguntei para ele assim, qual é a maior necessidade hoje de um campo missionário? Levar um coral, levar uma pessoa para tocar um violão, um teatro? Eu falei assim, meu irmão, isso chega. Não precisamos mais disso. Então, o que vocês precisam, então? Precisa de um cara que ensine o pessoal a fazer pão, a arar a terra, a mexer com agronomia, a mexer com peixe, para fazer criação de peixe. Eu acho que é isso, Gabriel. Sim, a gente tem um projeto lá. Lá tem uma padaria, lá, Padoca do Alex. É um rapaz aí, que ele tem um irmão, que ele tem um projeto de padaria... Tem até um site aí, Padoca do Alex, no YouTube, tem um monte de seguidor e tal. Deus até tem prosperado ele, na medida que ele se lançou nesse projeto, Deus tem abençoado muito ele. Então, foi construída uma padaria lá, e ele, junto com o projeto, eles ofertam
para comprar farinha e tal. E foi lá, ele vai lá, periodicamente ele vai lá em Moçambique, ensinou eles a fazer pão e tal, então hoje tem pão. Lá onde tem o projeto, não temos mais espaço para nada. Lá tem um aviário, eu não gosto nem de falar do aviário, eu não gosto, porque é difícil para a gente entender. Que lá tem um aviário que vende frango para comprar feijão. Porque assim, eu não gosto muito de falar, porque as pessoas falam assim, ué, como é que tem aviário e as crianças não comem frango? Porque se comer o frango, Não come feijão. não come feijão. Então, assim, se o dinheiro não chegar lá, eles não comem. Não tem de onde tirar. A gente tem um terreno comprado, falta legalizar, porque a ideia é construir um orfanato. Era para 200 crianças, não sei agora como que está. O pastor Leão ainda fica doido, porque o negócio vai crescendo. A ideia era 150, subiu para 200 no orfanato, mas já está com 150 e chegando para 170, então não sei como é que vai ser. Então, lá nesse terreno, me parece que falta legalização, que lá tem que estar tudo muito legalizado, é difícil, não é fácil, é um país complicado, não vou nem falar sobre algumas questões que são mundiais, né? Mas, então, parece que tem um terreno lá, e a gente está junto com a PIBAN aqui, tem o pastor Mário, que na PIBAN, que ele tem um projeto de criação de peixe, né, de piscicultura. Então, a gente tem uma ideia de fazer um tanquezinho de tilápia lá, que é um negócio um peixe que suporta, e a gente poder ter um peixe tanto para comer quanto para vender. A ideia era que comesse, porque ele cresce bem rápido, para a gente poder... Então, a gente tem essa ideia. Eu tenho pensado muito, quando eu fui lá, e eu vi o ofício de costureiro, de alfaiate. É um ofício lá que tem... Não é que dá muito dinheiro, mas poderia... De repente, a gente consegue que pessoas... servia para o projeto, né, para apertar a roupa, tem a questão dos uniformes, fabricar uniforme, né, para as crianças, a gente não precisaria comprar, né, seria um pouco melhor. E também esses jovens teriam um ofício para gerar algum recurso para eles, como profissão de alfaiataria. Mas, para isso, a gente precisaria de alguém que se dispusesse, né, a ficar lá 3 meses e ensinar alfaiataria, né, que não é o meu caso, que eu também só não sei nada. Então, algumas coisas que a gente viu. Eu vim de lá pensando, a gente agora está com um projeto, está com a ideia no ano que vem agora, nós estamos com um projeto de ir para Moçambique, lá com os irmãos da PIBAN, e pode me interromper à vontade. Tá? Não, tranquilo, tranquilo. Eu falo demais. Não, o Willis já levantou a placa de 10, estamos com quantos minutos agora? Daqui a pouquinho eu vou levantar... A de 5. É de 5. E aí, eu tinha um sonho de fazer um núcleo universitário lá. Isso é um sonho. Sim, é um sonho. Eu não sei se... A internet lá é difícil. Minha ideia era conseguir bolsas de estudo em faculdades brasileiras, universidades brasileiras, que doasse para que eles pudessem fazer online, se formar em algumas cadeiras, que o nosso certificado, o diploma brasileiro, tem mais peso do que o moçambicano. Não sei se mudaria muito a vida deles, porque é um pouco complicado inserir esse jovem formado no... Entendi. Tem um sistema lá que é uma corrupção autorizada, então, não gostaria de falar muito sobre isso, mas é verdade. Então, você não se forma e faz uma inscrição à pedagogia. Não. Tem que ter uma questão lá, é muito alta. Mas é um sonho. Agora, no ano que vem, nós estamos indo e vamos levar... A ideia é ficarmos 3 meses, talvez vamos 3 pastores da PIBAN. Nós vamos lá, já estamos acertando com o pastor Leônidas e lá com o pastor Danilo, para ensinar teologia, uma teologia básica, porque tem pastores lá que são analfabetos, tem pastores que têm medo de feiticeira. Eu fui orar na casa de um pastor que ele viu um fantasma dentro de casa, estava dormindo no quintal com a família. Meu Deus. E aquilo me deixou indignado demais. E a gente estava numa região lá na Zona Baixa, uma região bem de interior, ficamos 3 dias lá. E quando ele falou, eu fiquei muito indignado. Assim, eu até passei, porque normalmente eu sempre pergunto ao pastor Danilo qual é o procedimento. Eu falei, não, vamos para a sua casa agora, nós vamos orar lá na sua casa, que esse demônio, isso é demônio, e não vai aparecer mais na sua casa. O senhor é homem de Deus e tal. E um dos pastores que estava conosco, ele falou assim, mas é que está de noite. Já estava com medo, né? Quer dizer, já estava com medo. Então, assim, nós estamos indo para o ano que vem, vamos ficar lá, pretendemos ficar 3 meses lá, e ensinar teologia, uma teologia básica, estamos levando um pastor Mário, benção demais, um mestre,
E eu vou ficar ali só tapando brecha, né? É muito legal isso, porque, assim, o Gabriel, é a questão da cultura e vocês, com esse discipulado, desmistificar toda essa cultura. Porque Sim. você vê um pastor que tem medo dos feiticeiros e tem medo de uma questão de cultura que de anos e anos instalada num lugar, Sim. mas ele é um pastor. Aham. Ou seja, Mas às vezes nunca leu a Bíblia. Mas é. Não... Nunca ninguém falou para ele assim, cara, o teu Deus é muito mais poderoso que isso aí. Tem pastor lá Toma posse que, disso. que não fala português, é analfabeto. E aí, até para dar uma Bíblia lá, a gente pergunta para o pastor Danilo, para quem que a gente dá, para não dar uma Bíblia para um pastor que não sabe ler. Não sabe ler. E ele vai pegar, vai ficar sem graça de falar, vai agradecer. Exatamente. Eu estava lá e um dia eu preguei lá e me senti muito impulsionado a cantar um louvor, né? Eu não sei nem de... E aí mandei ele um galho seco, né? Aquele corinho. Galho seco. Ó, cantei, mas soltei a voz. E quando eu terminei... Quando eu terminei, eles aplaudiram, eu falei, olha, fui bem. E aí o pastor Danilo falou assim, eles não entenderam. Aí eu, como assim? Ele falou, eles não sabem o que é galho. Eles entendem ramo. Cultura. Já mudou tudo, né? Já mudou o entendimento da coisa. Então, nós estamos indo para lá e vamos avaliar o que a gente pode fazer além disso. Né? Além disso, a ideia dos peixes é uma ideia, né? Mas a ideia do centro ali de universitário, a gente precisa de um alinhamento com a Secretaria de Educação de lá, né? Isso aí. Vamos ver, para validar diploma, vamos ver como que funciona, mas isso é um sonho. Agora, ano que vem, já está bem alinhado que a gente vai para lá ficar 3 meses para ensinar esses pastores, alguns pastores da cidade. Né? Uma teologia básica, mas que eles entendam quem eles são. Isso aí. Quem é o Deus que a gente serve. Isso aí. Né? O William já levantou a placa dos 5. Ô, Gabriel, eu preciso que você... Tem pessoas nos assistindo hoje, tem pessoas que vão nos assistir ainda. Então, assim, se a pessoa quiser ajudar hoje o Projeto Bom Samaritano, então, como é que ela faz? Nós temos uma página no Instagram, Bom Samaritano Moçambique. Ele tem uma mãozinha. Eu estava com a camisa, mas eu tirei a camisa. Ele tem uma mãozinha. O William vai botar aí, né, William? O William vai botar aí. Vai achar ali? Vai. Bom Samaritano Moçambique. Tem uma mãozinha assim com as cores da bandeira de Projeto Moçambique. Bom Samaritano Moçambique. Já achou? Então, é esse aí mesmo. E ali você entra ali nessa página, vai te levar para um ambiente de oferta, tem vídeos emocionantes. O jovem Vitorino contando a história dele, que foi vendido pelo pai aos 9 anos de idade. Hoje tá aí então esse aí, exatamente esse. Bom Samaritano. Tem ali como você pode apadrinhar uma criança, como você pode apadrinhar um projeto. Né? Ali na sua direita, ali, você vai ver ali na mesa ali, o Gabriel, o pastor Leônidas. Né? Isso. Lado direito ali, ó. Ficou atrás do banco. Aí, ó. Aí, ó, o pastor Leônidas almoçando comigo e o pastor Cândido. Pastor Leônidas, cabelo branco, o pastor Gabriel sem cabelo. E eu de cabelo preto, o pastor Cândido, o pastor Sênior da Piban. Pastor Cândido da igreja aqui, Primeira Igreja Batista de Maricá. Então, isso foi aqui em Maricá. Foi. Pastor Leônidas viemos, mas a gente está alinhando essa viagem do ano que vem, né? Para que seja bênção para o projeto, para que a gente não atrapalhe o projeto de alimentação e a gente consiga trazer um pouco de ensino também. Então, entra lá no Instagram, Tem muitas histórias interessantes. E ali você vai saber como ajudar. E importante, isso é muito importante, mesmo se você não puder ofertar, compartilha. Isso aí. Porque a gente pode acertar o alvo. É isso aí. Eu tenho um costume, e as pessoas ficam rindo, que eu falo do Projeto Bom Samaritano onde eu vou. Porque eu nunca sei quando eu estou conversando com um colaborador em potencial. Então, a gente pode mudar. Eu tenho muita dificuldade de receber oferta, de pedir oferta. Esse eu tenho muita dificuldade. Mas para as crianças lá, eu não tenho, não. Isso aí, legal. Porque eu sei a necessidade que é. Legal. A necessidade que é lá é urgente. É comida. Nós estamos com 3 minutos? Não, acho que estamos com quantos minutos aí já? Uns 2, né? Dá pra ir já. Dá para encerrar, né? Isso aí. Eu fui numa região lá e só vou falar isso só. São as questões de cultura, né? Eles serviram um porco lá, era no interior, bem interior, eu estava com muita fome porque já era de noite. E eles serviram um porco e eles falaram que era porco tropical. E eu fiquei alegre demais, né? Que eu gosto muito de carne de porco. Mas quando eles destaparam,
isso era 8 horas da noite, eu tinha comido um aipim com água às 7 horas da manhã, batizamos lá num lago lá, batizamos 27 pessoas, um lago com pegada de hipopótamo. E aí, quando eu destapei a panela, era cozido. Eu estava pensando no pernil, né? Mas eu tinha tripa, fígado, um molho sem cebola nem tomate, um molho meio marrom, acho que lembrei do que passava dentro da tripa. Mas pensei assim, deve ser molho madeira, né, para melhorar. Na cultura deles, eu descobri no dia seguinte que para o mais importante, para a pessoa que tem mais importância, eles não dão carne, eles dão as vísceras. Eles estavam querendo me honrar. Caramba. Às vezes a gente quer ser honrado por homens. Deus me honrou. Do jeito dele, né? Isso aí. Gabriel, foi um prazer te receber aqui, cara. Amém, o prazer foi Ó, meu. eu vou te dar uma boa notícia. Não sei se vai... Para mim é boa. Vou te chamar aqui para mais um programa, cara. Amém. Pra gente esgotar isso aí, cara. Eu falo demais, né? Não, cara, eu acho o seguinte, Gabriel, esse projeto é um projeto, cara, muito importante. Não, é lindo demais. E eu quero ajudar de alguma maneira, entendeu? A levar isso aí para as pessoas. Essa semana, quando eu recebi o vídeo lá do Natal Solidário, que a gente conseguiu botar franguinho na mesa das crianças, e elas alegres, com refrigerantezinho, eu fiquei em casa chorando, feliz demais. Cara, Falei, isso Senhor, é muito bom, cara. sabe, assim, isso é o que importa. Isso aí, cara. Isso é o que importa. Tem coisa que a gente está lutando, se gladiando na igreja, porque quem que sobe, quem... Pois é. E tal, quem... Aparece o nome de quem. Meu nome não apareceu. Não falou de mim lá de cima do altar. É. E as crianças passando fome. Então, assim, quando tu vê as crianças lá, um menino que eu amo demais, Vitorino, que mandou um vídeo para mim com um tênisinho novo, de blusinha, arrumadinho. Isso não tem preço, Vale, né, cara? não. Isso é muito bom. Vale a pena, vale a pena. Então é isso, meu irmão. A gente vai... Cara, eu vou trazer você mais aqui. Aí, foi vamos a gente uma traz grande Pastor Leônidas, traz outra Pastor pessoa. Leônidas vem. A gente marca com ele, ele vem. Marca, vamos vir pra gente... Pastor Leônidas vem. Pra gente poder divulgar mais. Eu estou falando aqui que vem, nem sei, a agenda dele é bem Não, corrida, mas ele vem, ele vamos vem. ver, outra- Ele vem, ele vem. Ou você vem sozinho, ou a gente vê isso aí. Mas eu venho com o maior prazer, sim, com o maior prazer. Hoje eu vim aqui com a minha camisa especial. Aí, a camisa dele é bonita. Isso é uma camisa de capulana, eu ganhei lá do pastor. É uma camisa lá africana. Muito maneiro, É. muito legal. Muito legal. Eu gosto. Então é isso, pessoal. Olha, eu queria encerrar o nosso programa fazendo uma oração. Amém. Vamos orar e que, cara, você que nos assistiu, que você tenha se comovido com as histórias aqui. Olha, isso aqui é só um pequeno, um petisco, não é entrada. Porque o que ele me contou, ele vai ter a oportunidade de voltar mais aqui para contar muito mais. Mas eu queria orar por esse projeto, queria orar pela vida do Gabriel. Vamos orar então, gente? Amém? Amém. Senhor, eu queria te agradecer pelo teu cuidado, pela tua boa mão sobre nós, Sim, Deus. pela tua boa mão sobre a vida do Gabriel, pastor Leônidas. Assim, são muitos pastores envolvidos, muitas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, empresários que estão ajudando, pessoal de lá também, de Moçambique, Pai, que estão envolvidos nesse projeto. Senhor, que o teu cuidado, que o teu amor, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua mão esteja sobre cada um deles, Pai. Abençoe a vida do Gabriel que está aqui comigo, continue dando força a ele, criatividade. Eu percebo no olhar dele que ele é um visionário, ele tem muitos projetos. Abençoe, Pai, os projetos dele. Que ele possa ter ideias, que ele possa colocar para frente, que ele possa arrumar parceiros também para caminhar junto com ele e com o pastor Leônidas, para que, Senhor, tudo aquilo que acontece lá e esse terreno, esse projeto que eles têm lá, Senhor, isso possa crescer muito e possa se multiplicar. Abençoe os irmãos que estão nos assistindo agora, que esse programa possa alcançar vários corações e o coração de empresários, Sim, de Deus. pessoas que possam ajudar, Pai, pessoas com dinheiro, com recursos, que possam ajudar esse projeto lá em Moçambique, o Projeto Bom Samaritano. É o que nós te pedimos, Pai, no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer mais uma vez, Gabriel, Eu que Alexandre, que agradeço, veio aí eu. também. Obrigado. Agradecer o William, muito obrigado pela sua ajuda. A todos que estiveram aí conosco, estão nos assistindo hoje ou vão nos assistir, tá? E até a próxima segunda-feira com mais um programa Encontros que Transformam. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Você viu na TV Ondas Play o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.